Boa noite a todos e a todas. Havendo número legal, declaro a sessão aberta. E como todo início de sessão, rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que Deus possa nos iluminar nesta noite que se inicia. Pai Nosso, que estás no céu. Respeitando as demais religiões, o Bambam saiu. Pediria ao Gardel para ler a ata da sessão anterior. Boa noite, presidente Reinaldo. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. Ata da 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2018. Aos 15 dias do mês de junho do ano 2018, às 19h47, teve início a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité. Gardel, só um momentinho. O Liduíno. Saiu ali. Eu já pedi o Liduíno que quando começasse a sessão não saísse aqui da sala para poder a gente dar encaminhamento. Continuo? Pode continuar. Com as presidentes seguintes, eu dou um total de 12. Reinaldo Braga, presidente. Clarissa Calado, vice-presidente. Socorro Araújo, segundo secretário. Irmã de Leusa Paiva, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Marcos Reis, Gildo Barros, Simone Feitosa, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josué Pereira Bambam. Não compareceu e justificou sua ausência o vereador Wagner Nogueira, primeiro secretário da Casa. Havendo número legal, o presidente Reinaldo Braga deu por aberta para a sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e Ave Maria e a mensagem de fé feita pela vereadora Irmã de Leusa Paiva. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura dada na sua anterior, que foi aprovada por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Liduíno Cardoso, diretor-geral da Câmara, as leituras do expediente da ordem, respectivamente. Ordem do dia. Requerimento número 44/2018, de autoria do vereador Nelson Arruda, aprovado por todos, pedindo ao prefeito Assis Arruda que coloque asfalto na comunidade dos Jesuítas, entre a CE 356 e o Mosteiro dos Jesuítas, pedido que sempre fez ao Assis Arruda e ao Zezinho Albuquerque. Nelson explicou que esteve reunido com a colega Rosiane, do DR, e foi conseguido o recapeamento de várias partes da cidade. Informou que o asfalto do Candé já foi conseguido e brevemente será colocado. Parecer 09/18 da CJR, favorável ao projeto de lei 104, que altera a lei 928/1990, para alterar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a matéria foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O presidente Reinaldo Braga falou sobre a reunião realizada em Fortaleza com diretores da CAGES e 11 vereadores da Câmara para análise do veto parcial do prefeito Assis Arruda. Reinaldo abriu a pauta para debates sobre o tema e o vereador Gildo disse que ficou certo pelo advogado da gestão que o prefeito Assis Arruda faria um projeto de lei tirando a CAGES da responsabilidade do que a Câmara pede. Mas, para sua surpresa, já soube que o prefeito não mandou nada do tema para esta casa. As emendas dos vereadores não servem, pois a CAGES não aceita e assim fica difícil. A vereadora Clarissa Calado falou que o prefeito não esteve na reunião. Todas as emendas foram votadas, emendas que beneficiariam o povo. Clarissa disse que sugeriu a criação pelo prefeito de um projeto de lei e a própria CAGES disse que não tinha problema nenhum, mas sua ideia não foi aceita pelo prefeito. O doutor Arnaldo, advogado da prefeitura, diz que existe a impossibilidade de um novo projeto, pois já existe um projeto igual. O prefeito Assis Arruda deixa claro que não existe acordo e cabe aos vereadores decidir pela derrubada ou não do veto. As emendas apresentadas e vetadas são boas para o povo e dão transparência e poder ao povo e aos vereadores. O vereador Bambam falou que uma emenda foi vetada porque o vereador não pode legislar sobre faturamento. O artigo 206 da nossa Lei Orgânica Municipal dá autonomia a todos os vereadores para fiscalizar qualquer obra. Vai votar pelo veto e favorável às várias comunidades que precisam da CAGES. A vereadora Simoni falou que os vereadores
cederam em vários pontos, mas o prefeito não aceitou. Os vereadores Bambam e Socorro deram parecer a favor do veto, mas ela, Simoni, vai ficar a favor do povo. O vereador Marcos Reis disse que ficou surpreso com o veto do prefeito, pois a própria CAGES não é decisiva contra as emendas dos vereadores. Não entende o veto do prefeito. Vai achar contraditório o voto contrário do vereador que votou na matéria e agora vai aprovar o veto do prefeito. O vereador Marcelo Cardoso falou de algumas contradições na matéria. Entende que houve um entendimento antes, mas para vetar o prefeito não procurou os vereadores para uma conversa. Colocou um bloqueador de ar na sua casa e a redução de consumo foi grande, o que mostra que passa muito ar pelos encanamentos. Marcelo Cardoso disse para o prefeito Assis Arruda que entendimento tem que haver no início, meio e fim de uma negociação. Vai votar no que acha correto, como sempre faz. O vereador Reinaldo Braga explicou que todos os vereadores querem o melhor para o município. Sabe que a CAGES é ruim, mas é pior sem ela. A Câmara tem a chance de fazer Baturité ganhar 50 milhões de reais em investimentos, inclusive com a troca dos canos de amianto que existem na cidade. O veto não partiu do prefeito, mas da própria CAGES. Reinaldo Braga ressaltou que a Baturité está ganhando muitas coisas com o prefeito Assis Arruda, que é um administrador, e todos estão vendo. Agradece ao governador Camilo Santana por tudo que vem fazendo pelo Estado e por Baturité. Hoje já foi assinada a ordem de serviço do prédio do DEBETRAN e várias outras obras estão por vir, como matadouro público e calçamentos para o município, liberados pelo senador Eunício Oliveira. O prefeito Assis Arruda, disse Reinaldo, vai alavancar o município. A vereadora Clarissa Calado disse que foi o prefeito e sua assessoria que vetaram as emendas. Foi muito segura na sua posição de parlamentar, ao contrário do Bambam, que é volúvel. O presidente Reinaldo Braga falou que a última sessão deste período será realizada na próxima segunda-feira, no horário tradicional. Nada mais havendo a tratar, o presidente Reinaldo Braga deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavada a presente ata, que, após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 20h57. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 15 dias do mês de junho do ano 2018. Bem, as nossas sessões são sempre marcadas para 7h30 e a gente procura sempre começar no horário marcado. Infelizmente, já está se tornando cotidiano, a gente começa nossas sessões e os vereadores não vêm, e como não tem quórum, não pode ser nem votado a própria ata. Então a gente fica triste, porque infelizmente os 5 vereadores não têm condições de dar prosseguimento à sessão. E nós vamos poder aqui ficar aguardando que venha. Então, nós vamos esperar mais 5 minutos. Se não der quórum, eu vou encerrar a sessão e nós só voltamos em agosto. Tá certo? Infelizmente, o regimento interno desta casa ainda é antigo, porque na falta do vereador, ele tem 40 dias para apresentar o caso da sua não sessão. Infelizmente, é assim que age alguns colegas. Então, eu vou dar um prazo, suspender por 5 minutos, e não chegando os vereadores para dar quórum, eu encerro a sessão.
Então, vamos prosseguir a sessão. Já temos quórum. Em votação, a ata. Aprovado. Leitura do expediente. Carta da Intersol Unilab, convidando para nos dias 20, 21 e 26 deste, participarem de uma rodada de reuniões de fóruns locais de políticas públicas e desenvolvimento nas cidades de Guaramiranga, Capistrano e Redenção, respectivamente, no horário de 8 às 11 horas. Convite da STDS Prefeitura para participarem do Arraiá da Comadre, no dia 19 deste mês, no auditório da Secretaria de Ação Social, a partir das 19 horas. Edital de convocação do presidente da UVC para no dia 25 deste, no horário de 9 horas, na sede desta entidade, os presidentes de câmaras de vereadores participarem de um encontro com a diretoria e corpo técnico desta instituição, para debater e apresentar orientações técnicas e jurídicas de interesse do Legislativo Municipal. Folder do BTM comunicando a realização do curso sobre gestão legislativa, processos e técnicas legislativas inovadoras no período de 25 e 26 deste mês, em Fortaleza, Ceará. Ofício 95/2018, quinta zona do Dr. Agenor Estudarte Neto, juiz eleitoral, solicitando o plenário desta Casa com equipamentos necessários para, nos dias 12 e 13 de setembro deste ano, realizar a preparação do local e treinamento dos mesários das 7 horas e às 17h30 para a futura eleição. Ofício circular número 2/2018, quinta zona do Dr. Agenor Estudarte Neto, juiz eleitoral, solicitando informações do número, a espécie e a lotação de todos os veículos desta Casa, bem como os terceirizados, e nome dos respectivos motoristas para requisições nas eleições gerais de 2018. Correspondências expedidas. Ofício 194/2018, comunicando ao prefeito Dr. Assis Arruda de algumas proposições verbais de autoria de alguns edis desta Casa. Ofício 195/2018, direcionando ao prefeito Dr. Assis Arruda um requerimento de autoria do edil Nelson Arruda. Expediente sócio. Ordem do dia. Requerimentos número 45 e 46 do vereador Josivan, mais conhecido por Bambam. O primeiro, ele solicita desta presidência que, depois de anuído e pelo plenário desta Casa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo doutor Assis Arruda, prefeito municipal, solicitando desde que determine a ilustríssima senhora Cláudia Ricarte, secretária de Saúde, a estudar a viabilidade de providenciar a reforma do posto de saúde, localizado na simpática Serra do Evaristo, zona rural de nosso município, cujo benefício virá de encontro aos anseios da população daquela comunidade. Cordialmente. Requerimento 46. O mesmo vereador Josivan solicita da presidência desta Casa que, depois de aprovado, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo governador de nosso Estado, Dr. Camilo Sobreira de Santana, reivindicando deste que, diante do programa Sinalize, determine a secretaria competente ou a quem de direito a estudar a viabilidade de destinar mais 5.000 metros quadrados de asfalto para o nosso município, a fim de que possamos complementar ruas que não foram terminadas e asfaltar outras artérias que merecem este simpático benefício. Na certeza da anuição deste expediente e o pronto atendimento pelo governo de nosso Estado, cordialmente agradeço. Josivan Bambam, vereador. Vereador Bambam, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar os que se fazem aqui presente em nome de todos os vereadores. Em nome da vereadora Rosiane Cardoso, uma grande vereadora. De antemão, eu queria agradecer. Hoje foi concluído o asfalto da Padre Arthur Redondo até a ponte do Beira Rio.
eu queria agradecer a deputada federal Gorete Pereira, que, após uma medição pelos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, me repassaram a quantia de 6 mil metros. Foi os metros que eu solicitei à deputada, ela conseguiu, com o governador do Estado, mas que, quando foi feita a limpeza das ruas, foi aumentado um pouco, né, para 7.200 metros. Então, esses 6 mil metros quadrados, eu agradeço à deputada federal Gorete Pereira e agradeço ao excelentíssimo senhor prefeito Assis Arruda pela preparação do terreno, né, a organização para que o asfalto fosse realizado e com a contribuição dele também, porque o Zezinho Albuquerque, a gente fez uma ligação para ele lá do gabinete do senhor Assis Arruda e ele retornou autorizando mais os 1.200 metros que faltava, né? Essa parceria também que foi direcionado junto com o prefeito Assis Arruda, que a intervenção foi do deputado dele, dos 21 mil metros de asfalto que foi destinado a uma parte para a rua Montemó, a rua principal do bairro do Beira Rio, e isso foi muito importante para aquelas localidades, como foi para Coió, como foi para Mucunã, a Mucunã, que teve o direcionamento e o apoio da vereadora Socorro do Açudinho, né? E hoje eu estou solicitando do governador do Estado mais 5 mil metros de asfalto para a conclusão de alguns trechos de difícil acesso dentro do nosso município, mais precisamente no bairro Conselheiro Estelita e no bairro do Beira Rio, porque o governador do Estado vai estar agora no finalzinho do mês em Baturité, pela terceira vez, certo? Do ano 2017 2018, em Baturité, inaugurando o raio, alguns policiais a mais, se não me falha a memória, 3 viaturas e algumas motos, né? Então, se esse requerimento, eu vou mandar para um deputado a foto e vou cobrar dele pessoalmente e entregar, certo? E solicitando aqui também da excelentíssimo senhor prefeito Assis Arruda, que determine a Cláudia Ricarte que, se possível for, concluir a reforma do posto de saúde da localidade de Serra do Evaristo. Essa situação asfalto em Baturité gerou muita polêmica e comentários que, segundo informaram, que foi o governador que trouxe. E acertaram. Foi o governador que trouxe. Mas foi com o empenho do prefeito de Baturité e de vereadores que estão representando a votação que teve nas urnas. Certo? No sábado, por volta de 7h30 da noite, eu mandei um áudio para o senador, que foi muito bem votado aqui em Baturité, Eunício, que alguns palhaços se direcionavam com palavras de deboche. Porque nós temos que acreditar no pedido. O não nós já temos, né? Mas nós fomos atrás do sim e conseguirmos, isso é importante para Baturité. Nós não estamos cavando rua, deixando buraco, nós não estamos fazendo nenhum tipo de vandalismo em Baturité, nós estamos lutando para representar a nossa votação nas urnas. E a minha luta não é só de boca, não. Baturité está enxergando os pedidos que nós tínhamos solicitado aos nossos deputados, né, para que venha ser destinado a Baturité. Ah, foi o governador, foi. Agora eu faço uma pergunta e deixo no ar. Por que o governador não trouxe na gestão passada? Por que o governador não trouxe na gestão anteriores, há 8 anos aqui atrás? Alguém sabe dizer o porquê? Porque Baturité não tinha moral. A representação que Baturité tinha, a gente não via o respeito da autoridade do governador direcionar essas coisas para Baturité. Eu vejo isso dessa forma. Então, se aos críticos que diz que foi o governador que trouxe, realmente foi e trouxe. Mas nenhum desses críticos tem um ofício entregado numa secretaria do governo do Estado solicitando alguma coisa. Só sabe criticar. A pessoa que critica, ela tem que fazer pelo menos igual o que está sendo criticado. E eu não vejo essas pessoas fazendo. Então, se fica a indagação, o porquê que não veio? Por que veio agora? O governador não teve, não em gestões passadas? O governador teve. Agora, é diferente de ter o respeito de uma autoridade municipal do Poder Executivo, se direcionar até lá e ser recebido. Né? O senhor Assis, nós estávamos lá no gabinete dele, ele ligou para o Eunício Oliveira e recebeu ele 4 dias depois, em Brasília. Aí onde é que fica, moral? Se eu chegar lá na Gorete Pereira na segunda-feira
Eu não estando marcado, eu entro no gabinete dela e falo com ela. Para concluir, vereador Bambam. Tá, obrigado, senhor presidente. Então, se é assim, vamos criticar, mas vamos ter bom senso, vamos cobrar. Rapaz, eu estou cobrando dessa rua aqui, mas eu protocolei um ofício lá no seu Edson, né? Rapaz, eu estou reivindicando aqui uma quadra. Protocolo lá, para ver se você consegue, sem o apoio de um deputado, ou sem a estrutura de um prefeito. Qual é o projeto que chega dentro do município, se não for com o empenho do prefeito? Qual é um que chega? Não chega. O deputado pode mandar milhões, porque já fizeram vários vídeos com ordem de serviço, e essa ordem de serviço até hoje não saiu, né? Então, se é assim, vamos trabalhar e vamos parabenizar quem traz. Quem não traz, vamos cobrar para que ele consiga, porque agora, anteriormente, eu cobrei de um rapaz que ele fez umas cobranças na postagem minha, e eu cobrei que ele apresentasse uma cobrança nas redes sociais e citasse o vereador que ele votou. Mas ele não citou. Por quê? Com vergonha. Ele chamou os eleitores de Baturité de burro. Eu disse assim, talvez o seu vereador esteja fazendo você de burro. Por isso você formou essa opinião dentro da sua cabeça e está dizendo que o povo é burro. Não, rapaz. Baturité são um povo direito. O povo acredita a cada passo, para ver se a realidade acontece. Então, eu fico o desafio aos seus deputados, seus vereadores, se realmente eles estão fazendo vocês de burro ou não. Boa noite, senhor presidente. Só isso. Requerimentos do vereador Bambam em votação. Aprovado. Queremos saudar aqui a presença do Carlos, que é o presidente do CDL, como também nosso amigo Zé Bordim. Em nome deles dois, saudar todas as pessoas que nos acompanham toda semana pela internet, aos nossos internautas, para que possamos encaminhar e as pessoas poderem ouvir os reclames da cidade. Por favor, Liduíno, dando continuidade. Na hora que for feito os requerimentos verbal, Luciano, você é o primeiro da fila. O Bambam foi escrito. Foi escrito. Tá bom, querido? Ofício 138/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, referência, mensagem de veto. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo do presente expediente para enviar a esta casa mensagem de veto parcial ao projeto de lei 87/2018, lei número 1803/2018, para devida apreciação nos termos do que dispõe a lei orgânica. Atenciosamente, Francisco Lélio Júnior, chefe de gabinete. Veto parcial ao projeto de lei número 87. Senhor presidente, senhores vereadores, cumpre-me informar que, na forma dos parágrafos 1º e 2º dos artigos 39 da Lei Orgânica de Baturité, decidi vetar parcialmente o projeto de lei número 87, originário deste poder, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer com o Governo do Estado gestão associada para a prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Baturité e da outras providências. Por considerá-lo ilegal e contrário ao interesse público. O presente projeto de lei foi encaminhado a essa Casa através da mensagem número 4, substituído pela mensagem número 7/2018, sendo aprovado com emendas junto ao artigo 4º, parágrafo único, artigo 8º, parágrafo único, ambos do projeto de lei, e nas cláusulas 6ª, subcláusula 1ª, 12ª, subcláusula 3ª, 16ª, inciso 14 e 7, acréscimo, 22ª, caput, subcláusula 2ª, 23ª, subcláusula 4ª, 30ª, caput e 33ª caput, do contrato de programa para a prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, constante do anexo 1 do citado projeto de lei. Analisadas as emendas pelo corpo técnico e jurídico do gabinete do prefeito de Baturité, manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos. Parágrafo único do artigo 4º. Parágrafo único. Em caso de utilização de recursos ou bens patrimoniais recebidos do município em nome deste,
para a execução dos serviços de saneamento básico. Os valores despendidos para tal fim serão devidamente descontados ou abatidos quando do efetivo pagamento pela prestação de serviço. Razões do veto. O disposto não está claro com relação à sua intenção, haja vista que o caput do artigo 4º do projeto de lei trata da possibilidade da Companhia de Água e Esgoto receber recursos ou bens de terceiros em nome do município de Baturité e para aplicação deste. Inciso 17 da cláusula 16ª, contrato de programa. 7º, permitir que os usuários do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário adquiram, instalem bloqueadores ou eliminadores de ar nos hidrômetros de seus imóveis. Razões do veto. O contrato de programa para prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário trata-se do instrumento pelo qual será firmado a delegação dos serviços de prestação de serviços públicos de abastecimento de água, de acordo com o que estabelece a Lei Federal 11.445/2007. Subcláusula 1ª da cláusula 6ª do contrato. Subcláusula 1ª. O prazo previsto na cláusula 6ª somente poderá ser prorrogado mediante aditivo caso o chefe do Executivo encaminhe, no prazo de 12 meses antes de seu término, a proposta de aditivo para aprovação da Câmara Municipal, por maioria qualificada. Razões do veto. Além da questão da impossibilidade de alteração do contrato de programa para a prestação de serviço, já devidamente justificada na primeira razão de veto apresentada, há ainda a questão de que a situação disposta na subcláusula incluída trata-se de uma questão a ser resolvida pelos poderes constituídos junto ao município de Baturité, ou seja, são questões que devem ser resolvidas pelos próprios poderes executivo e legislativo municipal. Subcláusula 3ª da cláusula 11ª, contrato de programa anexo 1. Subcláusula 3ª. A revisão das tarifas ocorrerá sempre que fatos supervenientes, tais como acréscimo dos custos dos serviços, criação ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais, alterações significativas nas metas de investimentos previstas no plano plurianual de investimento no sistema, ou para atender demandas extraordinárias após a homologação da tarifa ou de seu reajuste, venha a provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre condicionada à aprovação por votação e deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores. Razões do veto. Aplica-se a presente cláusula às questões da impossibilidade de alteração do contrato, já devidamente justificada na primeira razão de veto apresentada. Inciso 14º da cláusula 16ª, contrato de programa. 14ª, permitir aos encarregados da fiscalização do município, Câmara de Vereadores e da ACE, especialmente designados, livre acesso em qualquer época às obras, equipamentos e instalações utilizadas na prestação de serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, contábeis, técnicos, econômicos e financeiros. Razões do veto. Mais uma vez, aplica-se a presente cláusula às questões da impossibilidade de alteração do contrato, já devidamente justificada na primeira razão de veto, representada nesta mensagem. A questão de fiscalização por parte da Câmara está adstrito ao que determina a Constituição Federal, em seu artigo 31, na Constituição do Estado do Ceará, no artigo 34, inciso 17, e na Lei Orgânica Municipal, nos artigos 13 e 15, inciso 8º. Cláusula 22ª, contrato de programa. Cláusula 22ª. A fiscalização periódica da execução dos serviços cabe ao município, à Câmara de Vereadores e à ACE, nos termos do convênio de delegação firmado com o município, com a cooperação dos usuários por comissão composta por representantes do município, da Câmara, da ACE,
da CAGES e dos usuários, nos termos de norma regulamentar. Razões do veto. As razões apresentadas para o veto do dispositivo acima são as mesmas apresentadas nas razões relacionadas anteriormente, quais sejam a impossibilidade de modificação do contrato de programa e o efetivo papel fiscalizatório da Câmara Municipal, de acordo com o que determina o artigo 31 da Constituição Federal, nos artigos 34, inciso 17 da Constituição Estadual e nos artigos 13 e 15, inciso 8º da Lei Orgânica de nosso município. Subcláusula segunda da cláusula 22ª, contrato de programa. Subcláusula segunda. Os vereadores que farão parte da comissão referida ao caput desta cláusula serão eleitos por votação e deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara. Razões do veto. Além das questões relacionadas com a impossibilidade de alteração do contrato de programa e do efetivo papel fiscalizatório da Câmara, deve-se observar que a subcláusula acima versa acerca da forma de escolha dos nobres edis para participação em comissão determinada na cláusula 22ª. Subcláusula 4ª da cláusula 23ª, contrato de programa. Subcláusula 4ª. A concessionária é obrigada a aplicar mensalmente 0,1% sobre o valor de faturamento relativo à exploração dos serviços como referência, o mês anterior outorgado no mês subsequente, no Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Baturité, onde deverá ser utilizado pelo referido fundo em ações voltadas à responsabilidade social com educação ambiental e reflorestamento. Razões do veto. Ratificando o entendimento relacionado à impossibilidade de modificação do contrato de programa, já citado nas relações anteriores, há ainda a questão econômica e financeira envolvida junto ao dispositivo incluído. Primeiramente, não há disposição legal específica que verse sobre a aplicação de recurso financeiro mensal com relação ao convênio ou contrato de programa relacionado aos serviços de água e esgotamento sanitário junto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Baturité. Outro ponto a ser levado em consideração é que não houve qualquer análise jurídica de emenda apresentada para a inclusão da referida subcláusula, como já citado no parágrafo anterior, como também não houve o estudo técnico do impacto financeiro do dispositivo junto ao contrato e aos entes envolvidos. Cláusula 30ª, contrato de programa. Cláusula 30ª. Anualmente, até o final do terceiro mês do exercício civil, a CAGES prestará contas ao município, à Câmara de Vereadores e à ACE da gestão dos serviços concedidos mediante apresentação. Razões do veto. As razões do veto do presente dispositivo estão devidamente demonstradas através dos fundamentos apresentados com relação à impossibilidade de alteração do contrato de programa, tal como do efetivo papel fiscalizatório da Câmara Municipal, já amplamente expostos nos parágrafos acima. Cláusula 33ª, contrato de programa. Cláusula 33ª. O presente contrato poderá ser aditado após votação e deliberação da maioria qualificada dos membros da Câmara de Vereadores, de acordo com a cláusula 6ª do prazo contratual e visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à legislação federal, estadual e municipal incidentes sobre os serviços de saneamento objeto do presente contrato. Razões do veto. Considerando os fundamentos já apresentados com relação à impossibilidade de modificação do contrato de programa, deve-se, mais uma vez, ratificar que a Câmara está invadindo uma competência que não é cabível a esta. Como já exposto, a Câmara não é parte signatária do convênio nem do contrato de programa, cabendo somente a estas partes o direito de decidir acerca das necessidades de formulação de aditivos, especialmente
relacionados à adequação do contrato às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e a legislação aplicada à espécie. Nesse sentido, também não há qualquer objeção no que diz respeito à alteração do texto do parágrafo 1 do artigo 8º do projeto de lei inicialmente encaminhado, através de mensagem deste Poder Executivo, não há qualquer objeção com relação ao aumento do número de membros da comissão específica de acompanhamento dos trabalhos disposto no caput do artigo 8º, de 6 membros para 12 membros, incluindo-se os representantes dos usuários do sistema de abastecimento. Também não há qualquer objeção por parte do Executivo no que diz respeito à forma de escolha dos membros dos representantes dos usuários do sistema, tal como a definição de prazos para a votação da escolha dos parlamentares para compor a referida comissão. O que se observa é que merece retificação por parte da Câmara, é que se fez constar no texto do projeto encaminhado para este Executivo, através do ofício acima citado, 2 parágrafos únicos do artigo 8º, com 2 teores diferentes, havendo assim um claro conflito de dispositivo. Outro ponto a ser corrigido diz respeito ao parágrafo que trata da aprovação e promulgação do texto legal que versa o seguinte: a mesa diretora da Câmara de Baturité, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte. Como se trata de projeto de lei ordinário, a boa técnica diz que cabe ao chefe do Executivo a sanção do projeto de lei, que consiste no ato pelo qual o Executivo concorda com a manifestação de vontade do Legislativo, objetivando transformá-la em espécie nos termos do artigo 66 da Constituição Federal. Desta feita, como se trata de projeto de lei ordinária, o texto de referido parágrafo deverá ser retificado, suprimindo o texto relacionado à promulgação do texto legal pela Câmara de Baturité, sugerindo-se o seguinte texto: o prefeito municipal faz saber que a Câmara Municipal de Baturité, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Sugere-se a presente retificação somente no sentido de evitar problemas futuros com relação a questionamentos da validade do ato legislativo e a nulidade na legislação que não seguiu o processo legislativo adequado, devidamente definido junto à Constituição Federal, como estadual, como na lei orgânica. Por todas as razões expostas, a matéria não pode prosperar, motivo pelo qual somos levados a opor o veto parcial ao projeto de lei número 87/2018, decorrente das mensagens números 4 e 7/2018, esta substituindo a primeira, por caracterizar-se seu conteúdo ilegal e ou contrário ao interesse público. Essas, senhor presidente desta Câmara, são as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados no projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevação apreciada dos senhores membros desta Casa. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Pronto. Eu queria só explicar um pouco o contrato, esse projeto de lei que trata sobre o contrato da CAGES, em que algumas emendas sugeridas, inclusive aprovadas por 12 vereadores, foi vetado pelo prefeito, como também pela assessoria jurídica da CAGES. Então, aqui nós vamos encaminhar o veto. Quem for a favor, vota a favor do veto do prefeito. Quem for contra, vota contra o veto do prefeito. E logo em seguida, nominal, e logo em seguida a gente coloca a matéria. Então vamos começar. Se algum vereador tiver alguma dúvida, eu acho que não tem, que ficou bem claro, para que a gente possa encaminhar, primeiramente, o veto do prefeito. Por cada emenda? Eu acho que foi vetado. Nós já debatemos, Marcos Reis, nós já fomos a várias reuniões na CAGES, esse contrato já está aqui, bem dizer, há quase 6 meses, porque se a gente for fazer uma por uma,
Você já imaginou? Pois é, eu acho que isso aqui já está mais do que todo mundo, já está todo mundo por dentro disso aí, inclusive, mas para mim não tem problema. Se quiser emenda por emenda, nós vamos encaminhar a votação do mesmo jeito. Eu acho que como já foi vetada, são 11, né? Está entendendo, Marcelo? Todos, até porque ficou bem claro já, a gente já vem debatendo isso há muito tempo, e tudo, fomos à reunião na CAGES, eu acho que está bem explicado aí. Então, pode ser, Marcos, é isso? Para que não surja dúvida, então pronto. Então, vamos colocar os vetos do prefeito nas emendas, que todos dão a paz, rádios e tudo, em votação. Vou começar a fazer a votação nominal pelo vereador Luciano. A favor ou contra? Contra. Vereador Luciano, contra. Vereador Marcelo Cardoso, a favor ou contra? Contra. Vereador Marcos Reis, a favor ou contra? Contra o veto. Vereador Gildo, a favor ou contra? Contra o veto. Vereador Bambam, a favor ou contra? Vereador Bambam se abstém. Vereador Nelson Arruda. Vereador Nelson, a favor. Vereador Rosiane. Vereadora Rosiane, a favor. Vereador Simoni. Contra o veto. Vereadora Clarice Calado. Contra o veto e a favor da transparência. Contra o veto. Vereadora Socorro. Vereadora Socorro vai se abstém. E vereador Renaldo, eu sou também a favor do veto. Então, contra 6 votos, a favor 3 e 2 abstenção. Vamos agora para o projeto. Então, foi rejeitado, já que precisaria de 7 votos. Então, todas as emendas foram vetadas. Agora, no projeto em que a Câmara autoriza o prefeito a fazer o contrato com a CAGES. Vereador Marcos Reis. Não. Eu vou ter os vetos. Nós estamos voltando agora. Então, automaticamente, então tudo está certo. Então, pronto. Então, desculpe. Se quiser votar de novo, é bom que Pronto. Não, tranquilo. É aquela história, Marcelo, das comissões. Acostumado que primeiro bota o parecer das comissões e logo em seguida bota a matéria. Então, queria agradecer ao vereador Marcelo e Marcos Reis que interviram. Então, fica aprovado ao prefeito se lembrar o contrato com a CAGES. Dando continuidade, pediria ao Liduíno para ler a lei das diretrizes orçamentárias. Comissão de Justiça e Redação e Orçamento e Finanças. Parecer número 4/2018. Ao projeto de lei número 96/2018. Autor, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Assunto, dispõe sobre a LDO para 2019. Relatório. As comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação receberam do vereador Jorge Reinaldo Nogueira Braga, presidente da Câmara, na sessão ordinária do dia 20 de abril do corrente ano, para efeito de análise e emissão de parecer, o projeto de lei número 96, de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, de autoria do chefe de nosso Executivo. A mensagem número 5, de 10 de abril do ano em curso, que anexou o projeto de lei em tela, foi protocolada nesta Casa sob o número 0102/2018, em 16 de abril do corrente ano, dentro do prazo estabelecido no inciso 2,
Parágrafo 2º, artigo 35, das disposições constitucionais transitórias de nossa Constituição Federal de 1988, sendo respeitado pelo chefe do Poder Executivo de nossa edilidade. Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Como o município de Baturité possui população inferior a 50 mil habitantes, lhe é facultada a apresentação de alguns relatórios de acordo com o artigo 63 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a seguir. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por 1. Aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30 ao final do semestre. 2. Divulgar semestralmente. A. Vetado. B. Relatório de gestão fiscal. C. Os demonstrativos de que trata o artigo 53. Inciso 3º. Elaborar o anexo de política fiscal no plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretriz Orçamentária e o anexo de que trata o inciso 1º do artigo 5º, a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizado em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definido para os demais entes. Conclusões. Tendo estas comissões estudado minuciosamente a matéria pautada, entendemos ser de bom alvitre que o plenário desta Casa é soberano para se manifestar sobre a matéria em tela. Isto posto, somos favoráveis ao prosseguimento da discussão e votação, com a sugestão da aprovação da proposição em referência, juntamente com a emenda aditiva número 1/2018 e emenda supressiva número 1/2018, de autoria da edil Clarissa Lopes Calado, tendo em vista que tratam de um assunto eloquente para a elaboração da proposta de orçamento para o exercício financeiro de 2019. É o nosso parecer. Sala das Sessões da Câmara de Baturité, plenário, vereador Geraldo Félix, 18 de do mês de junho. Comissões, Finanças e Orçamento, assinado por Clarissa Lopes Calado e Rosiane Cardoso. Justiça e Redação, assinado por Josivan dos Santos, Bambam, Maria do Socorro de Araújo Lima, relatora, e Simone Coutinho, membro. O vereador Wagner assinou, mas se encontra ausente. Então, este é o projeto de lei que foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, sobre a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em votação, o parecer das comissões. Aprovado. Em votação, o projeto de lei LDO. Aprovado. Somente, senhor. Vereador Luciano pode fazer uso da tribuna e algum vereador que queira fazer requerimento verbal também poderá fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Eu queria saudar a plenária em nome do presidente do CDL, o Carlos Castro. E aqui, Carlos, eu já lhe convido que Vossa Excelência, como presidente, solicite ao senhor prefeito para que passe um asfaltozinho aqui em frente à Câmara e ao CDL, que é tão pequenininho, e os colegas vereadores, que também têm prestígio de arranjar asfalto, que também vão pedir, nós esquecemos da nossa Câmara. As nossas colegas vereadoras vêm para cá, tem que se agarrar num amigo, no colega, porque o salto está... E é bom, fica melhor, vamos pedir, é tão pouca coisa aí, viu? Eu quero fazer esse requerimento, senhor presidente, para que o senhor prefeito dê uma mãozinha aqui na descida e nesse L até ali a prefeitura, viu? Então eu peço ao senhor presidente, Carlos,
que solicite também do prefeito, que eu estou fazendo esse requerimento, tenho certeza que tem o apoio dos colegas, para que melhore a situação aqui na frente da nossa casa e lá também no CDL. Senhor presidente, pode estar em votação e eu queria... Requerimento do vereador Luciano em votação. Aprovado. Eu queria só aproveitar, Luciano, dizer que você já prepara uma cópia desse seu requerimento. Dia 30 vai estar o próprio governador aqui, Carlos, eu acho que você vai receber o convite, quando vai ser inaugurado o vídeo monitoramento, né, dia 30, o governo mudou a data lá, vai ser um dia de sábado, eu acredito que inclusive vai ser lá naquele mesmo local em que foi dada a ordem de serviço para o asfalto, que o governo vem entregar as viaturas e inaugurar o vídeo monitoramento aqui, deve vir o humano, né, Marcos Reis? Então, eu digo isso porque dia 30, Carlos, eu acho que o convite vai chegar a você e é uma oportunidade de você cobrar, como você bem frisou, o Carlos estando lá, se Deus quiser também, tanto para aqui à frente do CDL, como para frente da nossa casa. Senhor presidente, eu queria fazer um segundo requerimento e dizer que a nossa região lá do Vale do Candeia estava excelente, mas esses últimos 5 dias começaram a atacar as residências. E agora não estão mais indo pegando na estrada, não. Vai lá na casa. É desse jeitinho. Aconteceu em 2 casas, vão lá e chega lá e diz: qual a arma que tu tem aí, vagabundo? Porque o termo que ele usa é esse. É vagabundo, me diz onde é que está a tua espingarda, que eu sei. E tem todo o detalhe da arma que a pessoa conduz na sua residência. E foram assaltados, já tem pista, porque é uma das casas que foi invadida. Tem um parente que trabalha na Guarda Municipal de Aracoiaba. O rapaz veio lá na casa da tia dele, fez o levantamento e já descobriu quem é. Agora, infelizmente, a nossa justiça é falha. Não posso fazer nada, vereador Luciano, porque não teve flagrante. Eu chego lá, ele está dentro de casa? Ele está com a arma na mão? É claro que não. Então, nós não podemos fazer nada. Agora, vá, o dono da casa tiver armado, mata um lá, que o Direitos Humanos vai lá para lhe criticar, vai para dizer tudo com você, que você é assassino, é isso e é aquilo. Infelizmente, nós temos essa situação no nosso Brasil. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Que encaminhe o comando aqui, que está voltando a onda dos assaltos lá no Vale do Candeia. Requerimento do vereador Luciano, pedindo ao comandante que dê uma olhadinha para o Candeia, porque novamente começou a onda de assalto no Vale dos Candeias. Requerimento do vereador Luciano em votação. Aprovado. Vereadora Clarice. Boa noite a todos e a todas. Aos vereadores, saudar a plenária no nome do nosso amigo Zé Bodim, né? Grande amigo da minha família, né? Trabalha até hoje, né? Com meu tio, Tamar Maciel. Dizer, primeiramente, falei até com o Liduíno hoje de manhã, viu, Dado? E eu não sei se algum vereador aqui ou Marcelo sabe, se já foi criado uma lei da criação do Legislativo Mirim. E aí eu fiz essa sugestão, já enviei para o seu Liduíno. Aí eu estou deixando aqui registrado, né? Para que quando a gente votar, porque como ele ficou em dúvida, não pôde colocar para votar hoje. E conto com o apoio dos colegas. Participação dos estudantes do 7º, 8º ano, né? Quer dizer, que é
8º e 9º ano, né, agora? Na minha época é 7ª para 8ª série. 8º e 9º ano, né, para participarem, cada escola tem um representante para poder formar esse legislativo mirim, o qual eu me prontifico, viu, Dado, a dar todo apoio, todo suporte, e a gente poder depois, os vereadores que tiverem interesse, Marcos, Simonia, Nelson, todos que tiverem interesse em também participar, depois me procure que eu falo melhor detalhes. Também, queria também, diante do que aconteceu agora, desse veto da CAGES, eu queria também falar com os colegas que também queiram se reunir a mim, que eu vou fazer também um projeto de criação da lei do veto popular. Existe o projeto de leis populares, que a pessoa do bairro das Lajes, 5% daquele eleitorado, pode fazer uma indicação do projeto de lei, se não me engano, é algo assim. Ou da comunidade de Baturité, 5% pode fazer aquele projeto de lei. E, da mesma forma, eu quero também fazer o projeto de lei, que não é um projeto de indicação, onde os populares de Baturité, as pessoas de Baturité que moram aqui, que votam aqui, vão poder também vetar leis, né, que prejudiquem ou que se sintam-se prejudicados. No caso, essa lei da CAGES, mesmo a gente ganhando, tivemos a maioria, mas o veto do prefeito permaneceu, porque precisa de 7 votos. Então, se tivesse o veto popular, eu tenho certeza que a gente pegar, são quantos eleitores? 24, se pegar 5%, dá 1.200, né? 1.200 assinaturas, eu acho que não seria muito difícil, não, a gente conseguir, não, né, Marcelo? Facilmente. Então, também estou à disposição dos colegas que queiram participar da criação desse projeto de lei. Também falar aqui para a Amanda, que foi solicitado, através do grupo da diversidade, um ônibus para o pessoal que queira ir para participar da parada LGBT que vai ter em Fortaleza, dia 26, domingo. E eu já solicitei a ela, né? Estou registrando aqui como. E aí eu queria colocar como forma de requerimento para ser enviado ao Departamento de Juventude, porque a maioria dessas pessoas são jovens que querem participar, certo? Isso é algo muito sério, pessoal. Dia 14 de junho, teve um homicídio de um rapaz que foi assassinado pelo seu parceiro. Isso é uma vida. Tem famílias que estão sofrendo hoje por causa disso. Certo? Independente da opção sexual de cada um, todos têm que ser respeitados. De uma forma digna, respeitosa, com total respeito. E eu faço um alerta para a gestão, né, para a administração, que crie também um departamento, vou fazer também um projeto para isso, de apoio à diversidade. Pode ser até na STDS. Tenho certeza que o Marcos, doutor Marcos, vai poder dar total apoio a isso. Onde tenha campanhas de apoio, esclarecimentos, de apoio social, empregatício também e de saúde. Certo? É uma causa muito importante, é uma causa muito esquecida, certo? Não só por essa administração, não só pelo município de Baturité. E eu tenho certeza que os colegas, né, vão também apoiar isso. Todo mundo conhece alguém ou simpatiza com alguém desse meio, independente de ser gay, de ser negro, de ser quilombola, de ser indígena. É a diversidade que eu estou falando, nesse caso, desse departamento. Não é só para o LGBT, é para todo tipo de diversidade. Também quero fazer um requerimento, Gardel, depois eu lhe passo direitinho, certo? Aí, quando for colocado em votação, bota tudo junto, certo, Dado? Pedindo para, nesses asfaltos, sejam colocados mais lombadas e tachões, né?
principalmente em alguns trechos extensos. Ali no Coió, teve vários acidentes esses dias, principalmente porque está muito escuro. Há 2, 3 meses atrás, eu já fiz um requerimento, eu vou fazer novamente esse requerimento da questão da iluminação lá do Coió, da estrada. E tem um trecho lá no alto, viu, Marcos? Você que é da assessoria de comunicação do prefeito, tem um alto lá que está todo escuro, ali perto do seu bloco, aquele trecho ali é um trecho mais ou menos de uns 500 metros, que é terrível. Então, se vier um caminhão, principalmente que as pessoas desviam muito caminho por dentro. Normalmente, o carro que está desviando está com algum farol queimado, está com alguma coisa com problema e tal. E aí, né, o pessoal com um asfaltozinho novo, dá doido para pinar na moto. Então, é bom botar uns tachãozinhos, umas lombadazinhas. Nos outros trechos também, aqui no Beco Cacete, no Beira Rio, né, no Namucunã, onde tiver que estiver precisando. Aproveitando também, falando de asfalto, eu quero fazer um requerimento para ser entregue o responsável, né, o Detran, programa Sinalize, para poder terminar a extensão do Coió, que ficou faltando 280 metros lineares, 1.400 metros quadrados. Deixa eu pegar aqui. Deve ter caído no carro. Eu ia mostrar, porque eu gosto de registrar, porque depois vão dizer que a vereadora não teve nada a ver. Eu, inclusive, estive hoje lá, né, com o Nelson Martins e o deputado Odorico, e estão vendo a possibilidade de autorizar esse restante que ficou faltando, dos 1.400 metros. Também agradeci ao Nelson, ao governador, pelo asfalto do conjunto Maria José Viana, de 6.055 metros quadrados, asfalto requerido pela vereadora Clarissa Calado, e foi uma intervenção do deputado Julinho, junto ao governo do Estado, né? Porque tem pessoas aí que estão dizendo, inclusive disseram aqui em praça hoje, que foi ele que conseguiu, mentira dele. Então, dizer que também pedindo que o secretário Edson, o secretário Bonaldo, faça a viabilidade para receber esse asfalto, essa manta asfáltica. Dizer também que eu já falei com o Bonaldo, viu, Dada? Eu até comentei com ele, ele já disse que ia mandar as máquinas, porque tem um pequeno trecho ali que vai para o grupo que não tem calçamento. E precisa fazer preparar esse terreno para receber o asfalto, porque se já não tem calçamento e a estrada estiver cheia de buraco, aí é impossível receber. Então, eu peço ao secretário Bonaldo, com as máquinas, e ao pessoal da limpeza da Secretaria de Obras, que faça essa preparação. E aí, eu também quero falar da denúncia que eu dei entrada hoje. Hoje, com o protocolo 9918. Se puder dar uma filmadazinha aqui, por favor. Essa denúncia urgente foi relacionado a um fornecimento de material de limpeza, fornecido pela empresa Meirivane Faustino da Silva ME, conhecida como Meire. Todos conhecem, que é empregada do Assis, trabalha na casa do Assis há muito tempo. Onde, no processo capa a capa, inclusive uma declaração feita aqui pelo próprio seu Liduíno, certo? Do processo de pagamento do dia 15 de fevereiro. Estou fazendo esse esclarecimento aqui porque estavam dizendo que era mentira minha, que ele forneceu para a Policlínica. Está aqui, ó, foi fornecido para a Secretaria de Saúde. Quem quiser ver depois, só me pedir, que eu tenho várias cópias aqui, inclusive os vereadores. Foi liquidada, aqui a nota de empenho, ó. E aqui a assinatura do Lucas Baixos V. Arruda, conhecido como Lucas Arruda, filho do prefeito. Dono da empresa Tá Limpo, que todo mundo sabe que ele é o dono da empresa Tá Limpo. Ou alguém tem dúvida que a Tá Limpo, de Baturité, é do Lucas Arruda?
mas está no nome da Meirivane Faustino. Fornecido um valor pequeno. Né? Se sujar por casa para ganhar R$300, porque se forneceu R$1.335, ele não lucrou R$300. Onde também foi constatado pela vereadora, que é do ramo de limpeza e é do ramo de licitação, que foram colocadas as mesmas descrições nas 3 propostas, não tiveram nem o trabalho de mudar nem sequer uma letra. O mesmo tamanho da letra e a mesma fonte. E as únicas 3 marcas existentes nas propostas, que foi a vassoura Vivace, o rodo Vivace e o álcool Santa Cruz, que todos 3 são marcas, está nas 3 propostas do mesmo jeito. Engraçado que as únicas marcas que tem nas 3 propostas ainda foram repetidas, né? É tipo assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Pessoal, todo mundo hoje tem acesso à internet. Todo mundo hoje mexe no computador. Isso aqui é querer chamar o pessoal de Baturité de burro. Um cara que dizia que não admitia roubar um quilo de açúcar sequer da sua administração. Um cara que dizia que era técnico, que é honesto. E não viu isso aqui? Tem aqui uma proposta que não tem nem quem é que assina, é só uma rúbrica aqui que qualquer pessoa faz. E o pior, eu liguei para a empresa, peguei cotação dessas mesmas empresas, que eu conheço todas, porque é meu ramo. O preço que eles me deram é metade do preço do que ele ganhou. Frete caro esse, viu para Baturité, Marcelo? O dobro do preço. O bicho vem de avião, jatinho particular. Então, assim, não tenho nenhuma dúvida aqui. Foi entregue hoje no Ministério Público. Não foi entregue hoje porque eu tive que votar para a sessão, mas vai ser entregue também uma cópia no TCE e uma cópia na Procap. Certo? Eu não fui para a Procap naquele dia só tirar foto como estavam dizendo, não. Estavam printando e botando nos grupos, que eu era uma doidinha, bestadinha. Né? Então, dizer ao prefeito... está aqui a procuração também. Procuração da Meirivane por Lucas. Inclusive, ele participou da licitação com essa mesma empresa em Guaramiranga, na Policlínica. Que eu até achei estranho, né? Porque o pai dele já era prefeito e o pai dele faz parte do consórcio. Mas, beleza. O importante aqui é Baturité. E outra coisa, outro fato grave. Não foi uma licitação, foi uma compra direta, dispensa e emergencial. Foi muito emergente, que o único canto que ele contou para comprar foi o filho dele. Que aqui tem vários mercantis, inclusive o seu Edson, que é secretário, forneceu várias vezes para a administração. Por que ele não comprou lá no seu Edson? Não era secretário ainda, né? Inclusive, tem coisas aqui que é mais barato no seu Edson que lá. Eu fui lá no seu Edson também, tenho tudinho. Inclusive, eu comprei alguns itens para ficar com cupom fiscal, é para depois de dizer que a vereadora está doida, né? Então, está bem claro. Quem quiser depois ter acesso... eu fiz também. Não sou técnica como ele, não, mas eu sei fazer uma planilha. Ó. Fiz uma planilhazinha. Esse lado aqui amarelo é a vencedora, a empresa do Lucas. A laranja é a Meirivane. A azul é a empresa Clean System, que é fabricante, que inclusive fornece para ela. O bom é que a empresa que fornece, fabrica o produto e fornece para o Lucas, é mais caro que o Lucas. Eu fiquei invocado. Eu fiz, menina, como é que pode? A Clean System é a fabricante, que é a Tá Limpo lá em Messejana. Inclusive, eu compro deles. E o preço dela é maior do que o preço do Lucas. Aí o terceiro, a Tá Limpinho. E o bom é que não tiver nenhum trabalho de mudar assim. Não, uma ganha um, outra ganha outro. Foi não. Tudo ganhou de um preço só, o outro ganhou terceiro. Foi tipo assim, primeiro, segundo, terceiro. O valor aqui do primeiro item, R$10.
o outro 12,5. No segundo item, 50 centavos, 60 centavos e 65 centavos. O terceiro proposta aumentava 5 centavos. E a segunda proposta aumentava 20%. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Então, só deixando claro e registrado essa denúncia que foi feita. Inclusive, eu vou deixar também uma cópia na Secretaria da Câmara, para os vereadores que quiserem ter acesso. E dizer ao povo de Baturité que aqui é porque a gente está começando a dar pente fino agora. Porque realmente é muitas pastas, é muita coisa para ser feito. Mas como eu estou vendo que já tem indícios de fraudes licitatórios, a gente vai ter que investigar. Não investigamos mais porque a gente pede as coisas e não manda, né? Porque só eu pedi. Desde fevereiro, já estamos chegando já em julho. Todas as cópias dos aditivos até hoje eu não recebi. Os vereadores já tinham pedido as cópias dos processos licitatórios, também não receberam. É todo tempo impedindo a transparência. Então, prefeito, seja ético, honesto, seja transparente, que você vai fazer com que a gente tenha acesso às informações. Mas eu tenho certeza que a Justiça vai conseguir. Qualquer coisa... Como? A Secretaria de Saúde, da Cláudia Ricarte, né? É só isso. Era deixar isso registrado, essa denúncia que foi feita. Esses requerimentos, por favor, presidente, coloque em votação. E qualquer esclarecimento que tiver, eu vou agora sentar aqui, eu vou fazer aqui uns 2 jogozinhos, eu vou entregar um para o lado de cá, um para o lado de cá, que é para vocês terem acesso também, tá bom? Uma boa noite a todos. Requerimentos da vereadora Clarice em votação. Aprovado. Vereadora Socorro, no uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas, a todas as pessoas que estão aqui na Câmara. Em nome do meu amigo Marcos Dantas, quero dar uma boa noite a todos. Presidente, o meu requerimento vai direto para o Pedro Albano, da Milênio. Gostaria de solicitar ele para fazer de imediato a limpeza do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora da comunidade do ProUB. E também, no mesmo requerimento, solicitar ao mesmo que faça uma limpeza completa em todo o conjunto, porque no período que foi passado o asfalto, foi feita a limpeza apenas na estrada da Mucunã, na rua principal, mas que ele faça uma limpeza em todo o conjunto ProUB, que está necessitando muito, e principalmente a creche de lá, que está cheia de matos e precisa de imediato dessa limpeza. E também... o meu segundo requerimento é solicitar que o secretário de Infraestrutura, o Edson, que ele tome assim, uma providência em relação aos lixos que estão sendo passados, que ele mande os fiscais dar uma olhada na rua Madre Perina, que é a rua da ABB. Pois lá os carros de lixo passam na terça-feira e os moradores estão colocando o lixo na segunda. Está ficando uma verdadeira imundície, porque se ele sabe que o carro só passa na terça, deveria colocar o lixo somente na terça-feira. Solicitar ao secretário que envie os fiscais para dar uma olhada nessa questão, porque hoje amanheceu lá, a minha irmã que mora em frente à ABB, naquele conjunto que tem entrando ali do lado daquele prédio que o Bosco Andrade está construindo, amanheceu lotado de lixo, lixo no meio da rua, animal rasgando lixo, cachorro, jumento mexendo. Então, isso exige, com certeza tem que ser feita uma fiscalização, porque existe uma lei aqui nessa casa, que nessas questões do lixo, né? Se o carro só passa na terça-feira, por que as pessoas não respeitam e não colocam o lixo somente na terça-feira? Então, o meu requerimento é esse, Cardel, é o secretário e ao Pedro Albano da Milênio. Boa noite, muito obrigada. Requerimentos
da vereadora Socorro do Açudim em votação. Aprovado, vereador Gildo. Logo em seguida, vereador Bambam. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, em nome do colega Marcos Reis. Cumprimentar aqui a plateia, em nome do presidente do CDL, o Carlos. Inclusive, Carlos, você já está convidado para o evento dia 30 do vídeo monitoramento, no qual uma das pessoas que mais pediu esse projeto e fez, você sabe, foi o Aceles, que era a pessoa que mais lutou e também pediu, junto ao Elmano, que esse vídeo monitoramento viesse, participou do projeto, não foi, Marcos Reis? O Aceles. Então, você não tem mais que representar do que a pessoa dele como você, que é o presidente do CDL, nesse evento do dia 30. Gostaria aqui de pegar um pouquinho do gancho da fala do meu colega vereador Bambam. Bambam, eu só discordo uma coisinha do que você falou, na questão que você fala que tudo que vier para Baturité tem que passar pelo prefeito, pela prefeitura. Mas nem tudo que os vereadores conseguem não é só através da prefeitura. Tipo a contrapartida, tem emendas que é contrapartida do prefeito. Mas no meu caso, eu já consegui 10 poços profundos através da associação, no qual a minha mãe é a presidente, lá no Candé Boa Vista. Se você tiver uma associação no Beira Rio que tiver o CNPJ em dias, com mais de 2 anos, é uma beleza para captar recursos. Tipo, quadrilha, você quer pedir uma ajuda, uma secretaria, ele pode colocar um recurso através do CNPJ da associação. Eu consegui 10 computadores, eu me lembro, na época do professor Pinheiro, foi direto pela associação, ele botou o recurso, a associação está lá com 10 computadores para dar curso, os jovens da comunidade. Foi conseguido agora 2 tratores para os Candé, tudo através de associação. Todos os equipamentos, os implementos vão chegar agora, semana que vem. Roçadeira, grade de controle, desbulhadeira de milho, desbulhadeira de feijão e outras coisas. Tudo pela associação. Eu fiz um pedido agora, juntamente aqui da casa, com a associação, de uma brinquedopraça para o Candé Boa Vista, uma reforma da praça, tudo através da associação. Então, eu discordo na sua fala assim, que nem tudo é só pela prefeitura. Se tiver uma associação em dias, você pode pedir, sim, algo para a sua comunidade, para o seu bairro, através da associação. Também é mais um meio, né? É uma entidade, mais uma entidade. Claro que tem várias emendas que o deputado tem que passar, sim, tem a contrapartida da prefeitura, mas nem tudo que a gente conquista é só pela prefeitura. Deixar só registrado isso. Quero deixar aqui registrado também sobre a votação desse veto da CAGES. Fico triste e, ao mesmo tempo, vou falar aqui, porque eu ouvi na rádio, o Segundinho até falando, no caso da irmã, que a irmã não viria, não votaria, porque ela tinha os motivos dela. Se ela quisesse ligar para a rádio, ligasse e dissesse quais eram os motivos dela, mas que ela já tinha dito para ele. Fico triste, não sei o que é, cabe à irmã a falar, né, que foi o Segundinho que comentou na rádio, mas fico triste porque ela tinha dito que viria para essa votação, não veio, não sei os motivos, o problema é dela. Presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal, pedindo ao secretário de infraestrutura, acho que é ele que é o responsável sobre essas lâmpadas. Tem uma rua na minha comunidade, no Candé Boa Vista, que está toda apagada, toda. Eu estive ontem lá, à noite, está toda, acho que é queimada mesmo. Algumas pode ser queimada, outras pode ser faltando a lâmpada, né? Pedi a ele que, com a sua equipe, que visse lá, para tá tendo novena na minha comunidade, e muita gente desce nessa rua para poder ir para a novena todas as noites na igreja. Coração de Jesus, as novenas que está acontecendo, e eles me pediram, e eu estou fazendo esse registro aqui, fazendo esse requerimento verbal, pedindo para que ele, se possível, mais rápido essa semana, fosse fazer essa rua lá do Candé Boa Vista. É a rua que dá acesso à chegada do Candé, do lado direito. Está toda apagada, certo? E só. Obrigado. Requerimento do vereador Gildo em votação. Aprovado. Vereador Josivan.
Vereador Gildo, quando eu falei que tudo tem que passar pelo prefeito, eu falei ministérios, secretarias da cidade, emenda parlamentar, certo? Até porque há a necessidade de ter a contrapartida do município. Algumas, né? Você que tinha acesso ao deputado lá, você sabe como é que funciona. Algumas têm, o deputado é quem faz o procedimento lá, a indicação da secretaria. Só para diversificar. Vereadora Clarice Calado, você disse que protocolou, parece que eu vi você dizendo no protocolo aqui, você protocolou no Ministério Público a denúncia, foi isso? Não, só para... Pronto, você deu entrada no Ministério Público. É legítimo do vereador, no exercício do seu mandato, identificando alguma irregularidade, ele se manifestar via Ministério Público. Só não é legítimo o vereador acusar ninguém de ladrão, de roubo, porque se ele pudesse acusar, não tinha necessidade de uma denúncia. Ele mesmo apurava o fato e ele mesmo indagava o seu posicionamento por escrito e acusando o indicado como ladrão, né? Porque roubo é de ladrão. Como é cabível ao Ministério Público, o posicionamento, eu acredito que tem que ser do Ministério Público, usando essa palavra tão forte, com a maior autoridade do município, que é o prefeito. Certo? Mas é legítimo, parabenizo a vereadora pela denúncia, mas legítimo, vereador, é quando os fatos forem realmente apurados, se realmente houve, né? Então, os que ele se defenda, que ele se... dessas acusações, né? Mas que você se pronunciar a respeito, chamar um prefeito de ladrão, é uma coisa muito complicada e pode ter um revertimento em cima de um processo que você vai à busca de um retorno e esse processo pode ser, lhe penalizar o próprio denunciante. Pode, eu estou falando sobre pode, eu não estou falando que vai existir o processo. Só para diversificar alguma coisa. E outra, já falei sobre o vereador Gildo, eu queria fazer um requerimento de agradecimento, se fosse para o Beira-Rio, se fosse para o Mundego, se fosse para a Vila Nova, Conjunto São Francisco, se fosse no centro da cidade, se tivesse terreno, agradecer da mesma forma, né? Porque eu vi diversos comunicados nas redes sociais que a Areninha era para todo o Ceará. Certo, tá bom. E o Ceará não existiu em 2016, não? O Ceará não existiu em 2015, não? E o Ceará não existiu em 2014, não, em 2013, e vai descendo aí, para essa areninha ter chegado até Baturité, né? O Baturité não existiu nesses anos anteriores, não, o Baturité existiu, né? Então, se meu requerimento, fiz um requerimento solicitando a areninha, se tivesse sido eu, Socorro, Rosiane, vereadora Clarice, o importante é que o benefício chegou a Baturité e vai ser inaugurado no próximo mês. Os esportistas de Baturité, que tem um que gosta de se envolver muito nos esportes de Baturité, que é o Marquinho ali da Raposa, eu acredito que ele agradece, né? Se pudesse ter sido na Raposa, ele ia agradecer mais ainda, né, Marquinho? Mas o importante é que chegou. O anseio que a população tinha de ter o Areninha em Baturité não é mais sonho, é uma realidade. E nós temos que ser justos, né, e responsável e agradecer o feito. Agradecer ao governador do estado e agradecer ao prefeito municipal Assis Arruda. Ah, mas vai para todo o estado. Vai e não veio em 2016. Por quê? Baturité estava sem moral. Entra prefeito, sai prefeito. Entra prefeito, sai prefeito. Aí o governador vai injetar, aí o outro por embirra não recebe. E aí, como é que fica? Não, rapaz. O que vier para Baturité é bem-vindo, eu vou sempre agradecer, porque quem ganha é eu, quem vai ganhar os nossos filhos no futuro, né? Então, se é assim, seja o que for, vereador Gildo, você já trouxe, eu sei, sou conhecedor que você já trouxe bastante Poço Profundo para Baturité, mas também não posso deixar de lhe parabenizar, né? E parabenizar também a vereadora Socorro, que eu acho que ela já ultrapassou, que é a rainha das águas, né? Ganhou o título, né? Então, se é assim, eu já trouxe 14 poços profundos para Baturité, e se eu puder trazer mais, eu não acho que é suficiente, porque ainda tem algumas comunidades que têm a necessidade, e essa necessidade quem tem que reclamar na Secretaria do Estado somos nós, que somos vereadores, que somos representados, fomos eleitos para o povo
ver o resultado, né? E o resultado a gente tem que mostrar saindo das palavras, né? É na realidade. Senhor presidente, só isso, senhor presidente. Obrigado. Requerimento do vereador Josivan em votação. Aprovado. Vereador Marcos Reis. Boa noite. Gostaria aqui de saudar os vereadores na pessoa do presidente, Reinaldo Braga. Saudar a plenária aqui na pessoa do presidente do CDL, Carlos Castro. Saudar as pessoas que nos assistem. Queria iniciar minha fala aqui a respeito da inauguração que vai haver do vídeo monitoramento, e aqui parabenizar a todos, ao Carlos e a todas as pessoas do CDL, em memória ao Arceles, por uma demanda, que é um equipamento que está chegando hoje, irá ser disponibilizado para o município de Baturité, uma demanda originada do CDL. O vereador Marcos Reis esteve nessa casa, e aqui agradecer o apoio dos vereadores por ter apoiado o requerimento e aprovado. Repassado ao deputado Elmano de Freitas, e aqui eu queria agradecer também ao deputado Elmano e registrar, e ao governador do estado, Camilo Santana. Também registrar, no dia 30, essa inauguração, terá o raio também sendo implantado no município de Baturité. Gostaria aqui de fazer uma solicitação, um requerimento, senhor presidente. Gardel, por favor. Solicitar ao Departamento de Trânsito do município de Baturité um estudo sobre a inclusão de placas proibindo o estacionamento de ônibus e veículos de grande porte nas proximidades das praças do município de Baturité, em virtude de dificultar a visualização dos entornos e causando uma sensação de insegurança para a população que esteja passando pelas praças. Esse requerimento, senhor presidente, já é uma demanda já do pessoal da Praça da Matriz, que há bastante tempo tem os ônibus são estacionados ali vizinha à Matriz, e aí até mesmo causa um problema para o pessoal que tem estabelecimentos comerciais ali, que as pessoas ficam receosas de ir para o estabelecimento por conta que tem um ônibus e não dificulta a visualização. E aí a gente vem trazer esse requerimento para essa casa, como também lá na Praça das Lajes, que tem um ônibus agora sendo colocado lá nas proximidades da praça, e os moradores estão reclamando desse ônibus lá estacionado lá na praça. Gostaria aqui também de fazer um requerimento ao prefeito municipal para requerendo a listagem de todos os imóveis locados pela Prefeitura Municipal e autarquias e demais entidades vinculadas ao município, com a relação de todos os proprietários desses imóveis alocados, e cópia do contrato de locação, posteriormente efetivado, bem como a cópia do processo licitatório de cada um dos imóveis. E aí eu faço esse requerimento e peço o apoio dos demais vereadores para que a gente possa fazer um levantamento desses imóveis alocados, até mesmo pesquisar a respeito desses custos que estão sendo trazendo custos para o município, ver se está dentro da realidade do município, ou se tem um mais elevado ou não. A gente vem trazer aqui esse requerimento, e aqui eu peço o apoio dos vereadores. Um outro requerimento aqui que eu gostaria de fazer é um requerimento convocando, e aqui, antes desse requerimento, eu queria parabenizar a vereadora Clarissa Calado por essa apresentação dessa denúncia, algo que nos causa estranheza sobre esse contrato, essa contratação dessa empresa, e aí esse requerimento vem aí a apoiar essa iniciativa da vereadora aqui, que é o requerimento convocando a secretária de Saúde do município, Cláudia Ricarte, a esclarecer sobre a contratação da empresa Meirivane Faustino da Silva, exclusivamente sobre esse contrato. Eu coloco aí para os demais vereadores, eu peço o apoio dos vereadores dessa convocação, e aí a gente vai ter um período bom para que a secretária
agende, até gostaria, senhor presidente, de marcar para a primeira sessão Ei, Marcos, do retorno. você não quer primeiramente convidar, porque Senhor convocação presidente, é quando eu ela faço não vem. questão, senhor presidente, de convocar. Por Não, outras vezes a gente fizemos esses convites não só à secretária, Não, tranquilo. mas eu a tô lhe outros dando só uma secretários. sugestão, uma pequena sugestão, claro. Tranquilo, que você... eu agradeço a sugestão, mas eu coloco aqui para os vereadores a convocação da secretária do município de Baturité, a secretária de Saúde, Cláudia Ricarte. No mais, agradecer a todos e uma boa noite. Requerimento do vereador Marcos Reis, requerimentos, que são 3, né, Marcos? Se não me engano, 3. Requerimentos do vereador Marcos Reis em votação. Aprovado. Vereador Marcelo Cardoso, 5 minutos, vereador, dá? 5 minutos, é. Pessoal, eu vou, além de fazer uma saudação em nome dos vereadores aos internautas, mas eu preciso aqui saudar a plenária em nome do meu amigo Zé Bodinho, que é uma figura do povo e é querida pelo município de Baturité. Já foi saudado muita gente na plenária, mas se esquecer do Zé Bodinho, eu não posso esquecer do Zé Bodinho não, que o Zé Bodinho é meu amigo. Tá com ciúme, né? Mas, meus amigos, a Clarice disse que também fez referência a você, viu, Zé? Eu queria voltar um pouco ao passado. No dia 3 de fevereiro de 2017, nós encaminhamos um projeto de indicação ao chefe do Poder Executivo para que ele atendesse uma demanda que foi oriunda das necessidades do anseio da população do município de Baturité. Mais precisamente, do segmento dos alunos e dos professores. Eu me reporto diretamente ao teste de acuidade visual. Nós constatamos naquela oportunidade, e já então cobrado novamente, já recentemente, de que alunos passam por dificuldades, inclusive trazendo consequências drásticas na questão do ensino, na qualidade do ensino, porque passam por problemas de acuidade visual. Nada mais do que justo de considerar a importância deste pedido, porque nós estamos trabalhando não só da interseção deste ator, que é o aluno, no ambiente escolar, como também no futuro, no seu futuro, para que ele venha a conseguir um emprego. Isso vai trazer dificuldades de toda ordem. A nossa justificativa no projeto se deu exatamente por motivos dessa natureza, e nós achamos por demais justo. O nosso projeto prevê, e aqui eu vou me reportar somente em parte, que torna obrigatório a realização do teste de acuidade visual em escolas da creche ao 9º ano da rede pública do ensino municipal e da outras providências. Fica instituído nas escolas da rede pública de ensino a realização do teste de acuidade visual para todos os estudantes. Eu gostaria de dizer aos professores que me abordaram que o nosso encaminhamento foi feito. Compete ao poder público, por isso que o projeto foi de indicação, a considerar a sensibilidade por parte do chefe do Poder Executivo, do secretário de Educação, como também do secretário de Ação Social e do secretário de Saúde, porque os três podem trabalhar de forma conjunta para atender esses propósitos. As crianças e adolescentes, aqui no artigo 3º, as crianças e adolescentes não matriculados na rede pública municipal, a responsabilidade do teste de acuidade visual será do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Ação Social, em parceria com a Secretaria de Saúde. Esse projeto ele contempla
não só os alunos da rede municipal, mas os alunos da rede pública em si, dando prioridade no primeiro momento aos alunos da rede municipal. E dar condições, inclusive, ao Poder Executivo de viabilizar ações no sentido de se articular, inclusive, com a Secretaria de Saúde do Estado, a própria SEDUC. Existe, a nível de Ministério da Saúde, a nível de governo federal, recursos com este propósito, com essa finalidade. Mas, para isso, o município precisa se organizar e se planejar no sentido, de forma institucional, viabilizar as ações para atender esta demanda. Nós temos que ter ações voltadas com políticas públicas para a juventude. Não se desenvolve o município se você não levantar e não atender questões desta natureza. Nós estamos trabalhando com a questão dos jovens. Para desenvolver o município é preciso qualificar esses atores que são importantes. Então, o nosso projeto vinha exatamente atender esta necessidade. Mas, se passaram 1 ano e 6 meses de administração, eu não vi, se tem, eu desconheço, qualquer ação voltada para essa natureza. Para atender esta demanda e buscar recursos, considerando exatamente provisionar, dar uma atenção especial a estes jovens. Mas eu vou parar por aqui neste projeto e cobrar exatamente ações nesse sentido. Quanto à questão abordada pela Clarice, e depois pelo Marcos, que ventilou a questão da convocação da secretária, eu vi histórias ao longo de anos aqui, onde amigos nossos, gestores, que passaram por secretarias, passaram a ser responsabilizados por determinados procedimentos que foram adotados na sua parte no período em que eram secretários. Eu quero aqui fazer um alerta. Quem responde é o ordenador de despesa. Quem responde pelos atos são os gestores. Tem contas de governo e contas de gestão. Os secretários vão responder. Eles vão responder. Eles vão ser implicados. Comprovada a denúncia, certamente com o encaminhamento do Ministério Público, não importa se o valor é R$ 1.335, vereador Marcos Gildo, Reinaldo, Clarice e Socorro, ou R$ 3 milhões, Manel Moreira. Não importa, o crime se efetiva a partir do momento que foi comprovado o ilícito. Não importa o valor. Se está configurado o ilícito, o crime, alguém vai ter que responder por este valor, e não importa se é um valor simbólico, pequeno ou elevado. Assim seja comprovado. A convocação da secretária é importante para que ela venha e esclareça, vereador Marcos, dentro da sua pasta, os procedimentos que foi adotado. Como também, e aqui eu coloco, independente da secretária, se o prefeito quiser vir e fazer os esclarecimentos necessários, que venha. Que venha. Faz parte do processo. O diálogo tem que ser aberto sempre. Se você não tiver diálogo, se você travar os encaminhamentos desta casa, naquilo que você requer e é aprovado pelo plenário, então está tendo um bloqueio naquilo que é solicitado e requerido. Nós vamos sim encaminhar várias demandas que são necessárias para que sejam atendidos os requerimentos que foram feitos. Certamente, com o Poder Judiciário, Gildo, como você falou, acredito eu que o chefe do Poder Executivo irá atender essas demandas que foram colocadas. Quanto ao zap que passaram agora há pouco para mim, sobre o resultado da votação, presidente, eu quero dizer que as pessoas não conhecem, viu, Marcos Dantas, o procedimento da casa, mas regimentalmente nós só podemos derrubar um veto no prefeito. Caro amigo internauta que passou agora o zap e pediu reserva, não quer
que eu exponha seu nome, e eu vou respeitar, mas nós só podemos derrubar um veto de um prefeito quando a gente tem 7 votos. Em algumas matérias, 2/3 também, né, Marcelo? E dependendo da situação, o voto ainda é mais qualificado, que é 2/3, que é 9. Mas neste caso agora, neste momento, precisaria de 7 votos para derrubar o veto do prefeito. Ou seja, nós não tivemos os 7 votos. Foram só 6. Faltou um voto. Portanto, prevaleceu o veto do prefeito. A título de esclarecimento e desejar aos amigos baturitenses que nos acompanham no dia a dia, o vereador Marcelo Cardoso é um vereador que é silencioso, viu, Zé Bodinho? Mas não deixa de tomar um café na casa dos compadres, que tem um bocado. Tem mais de 60 compadres no Baturité. Eu acho que já dá quase 70. Eu vou fazer a conta direitinho. E eu vou tomar o café preto com eles, na casa deles. Aqueles que são meus amigos, que tem muitos no Baturité que gostam dessa carona aqui. Eu me orgulho disso, de estar aqui nesta casa já há vários mandatos. Mas eu aprendi uma coisa, Zé Bodinho, ao longo desses anos, e aqui eu quero compartilhar com vocês, que a política, ela é feita em várias mãos. Você não faz política sem ter esta corrente. E quem é mais forte desta corrente, abaixo de Deus, é o povo. Sem o povo você não é nada. Eu já vi muito vereador falando grosso aqui nesta casa. Vereador de um mandato só. Vereador de um mandato só, sabe por quê? Porque o povo de Baturité não é besta, não. O povo de Baturité sabe separar o joio do trigo. Não vão pensar que vão enganar o povo do Baturité, não. É preciso dar atenção ao povo. Só se faz política com o povo. Zé Bodinho e de mãos dadas. Não é dizendo que está de mãos dadas e só da boca para fora. Um grande abraço a todos e boa noite. Requerimentos do vereador Marcelo em votação. Então pronto, então ainda bem que eu não coloquei em votação. Eu vou passar a presidência para a vereadora Clarice, e só vou passar menos de 5 minutos, viu, Marcelo? Com a palavra, o vereador Reinaldo Braga. Agradecer a vereadora Clarice. Pode marcar o tempo aí que eu quero cumprir. Não quero ser desobediente igual o Marcelo, não, viu, Marcos? Ratinho, o Marcelo passou quanto tempo aqui? Uns 15 minutos? Pronto, o Ratinho está marcando. Então, para a gente é motivo de alegria, motivo de satisfação, Marcos. Hoje nós tivemos a oportunidade, 8h30 da manhã, na Secretaria de Saúde, de Baturité ser contemplado com mais uma ambulância e alguns kits para nossas queridas agentes de saúde que no seu dia a dia atende a população nas suas comunidades. Então a gente fica feliz, até porque é o 6º carro que chega para contemplar a frota de saúde do nosso município. E às vezes vale ressaltar, e eu disse isso hoje, se a gente fizer um histórico de 20 anos para cá, se tudo que está chegando aqui agora, e alguns até dizem, porque é época de eleição, mas quem faz o calendário eleitoral não somos nós. O calendário eleitoral é pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu, inclusive, citei quantas ruas de Baturité não teria mais problema de calçamento, várias reformas. Então, a gente fica feliz porque é uma conquista do município. Nós somos sabedores, Marcos Reis, que todo mês, pelo menos até agora, o calendário que foi feito pela Secretaria de Finanças é pago rigorosamente em dia. Sabemos que o prefeito não tem medido esforços para já, agora no mês de julho, pagar
a metade do 13º para aquecer o nosso comércio. E tudo isso, a gente fica feliz. Até porque, Marcos Reis, eu acho que você tem quase a minha idade. Eu já completei 50. Você já deve estar perto. Eu tenho certeza. E como é importante a gente fazer o nosso papel. E aqui para mim hoje uma noite de alegria, Marcos Reis. Porque hoje mesmo eu recebi uma reclamação de uma pessoa lá do Beira-Rio, Bambam. Ela me disse, Reinaldo, botaram o asfalto, ficou uma beleza, ficou bonito, mas tem um cano lá, a Meire, até a viúva, ela me deu o nome dela aqui, mas tem um cano lá que está estourado, jorrando água. A KGS, agora, Marcos Reis, ela não vai poder chegar e dizer que não fazia algo por Baturité, porque não tinha contrato. Que graças a Deus, depois de 9 anos, que a KGS não tinha contrato com essa cidade, a gente fica feliz, porque vai ter oportunidade, como você participou de reuniões, como a Clarice participou, enfim, todos os vereadores dela investir em nossa cidade, a pequeno, médio e longo prazo, de acordo com o que está no contrato, e só quem vai ganhar isso, Marcos Dantas, só quem vai ganhar isso é a nossa população mais carente. Quando era aqui no ProURB, tinha pensamento de um dia passar asfalto, inclusive, as coisas foram feitas mais ou menos ao contrário, porque primeiro era para ter passado o saneamento e depois o asfalto. Mas já que veio o asfalto, a gente tem que receber. E eu tenho certeza, Marcelo, com esse plano de investimentos que a CAGES vai fazer em nosso município, até porque o contrato, que era de 30 anos, essa casa fez o entendimento, baixou para 20 anos, eu tenho certeza que vai melhorar muito o nosso saneamento básico. E Baturité é bem pouquinho canto que tem um saneamento básico. A maioria é aqueles esgotos a céu aberto, como bem aqui na Padre Arthur Redondo, mais conhecido, que o pessoal não gosta nem de dizer, Beco do Cacete. Há quanto tempo tem aquele canal lá aberto? Conjunto São Francisco, em frente a uma escola. Então, eu tenho certeza que esta casa hoje está de parabéns. Claro que teve alguns vetos, que aqui eu quero ressaltar. Não foi só o prefeito, foi a assessoria jurídica da CAGES com a assessoria do município. Porque não adianta encaminhar alguma coisa que vá prejudicar e só assim prejudicar a nossa população. Então, meus 5 minutos foi completado e eu queria dizer que para a gente é motivo de alegria, porque nós, enfim, autorizamos ao prefeito fazer o convênio com a CAGES, que há 9 anos não tinha nessa cidade. A festa de Santo Antônio, respondendo ao meu amigo, eu marquei com o Marcos Reis e o Gildo, e eles me deixaram sozinho, não quiseram marcar o casamento, e eu acabei indo sozinho para a festa de Santo Antônio. Então já tem a data marcada. Boa noite a todos. Boa noite, novamente. Como o vereador Bambam me citou, né? Dizer ao vereador que o que não pode, que não deve, é você pegar, comprar de forma direta de uma empresa laranja que seu filho é o dono. Isso é que não pode, vereador. O que não pode é a tentativa de ocultar a existência do seu real proprietário, o filho dele.
como tem aqui na denúncia, vou até ler do jeito que está aqui. Os fatos e documentos correlatados conduzem à inevitável conclusão da finalidade maliciosa do ajuste feito pelo prefeito, seu filho e a secretária Cláudia Ricarte, que é a secretária do município. A referida contratação revela-se ilegal e atentatória à moralidade administrativa. Não resta dúvida que os denunciados, mediante ajuste prévio, entabularam procedimento de dispensa de licitação, num processo de emergência, apenas para favorecer o estabelecimento montado pelo seu filho, usando como laranja uma pessoa de baixa instrução, sua empregada de longa data, para assumir documentalmente a propriedade da empresa. Os princípios básicos da administração pública, traduzidos na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, foram feridos de morte pelo esquema de corrupção aqui retratado. Isso é sim, vereador Bambam, um esquema de corrupção. E que vai ser investigado, vai ser escutado, vai ser analisado? Não tenho dúvidas. Como eu também não tenho dúvidas de que tudo que está dito aqui, o que eu falei é verdade. Inclusive, eu estava aqui assistindo, vereador Marcelo, a sua transmissão, que eu gosto tanto dessa casa que eu estava escutando você aqui atrás de mim e assistindo no Facebook. E aí, eu vi um comentário do Guerim Braga. Vou até ler o comentário, porque foi tão bonito, parece até ser repetido. Os montantes em reais... Eu até printei, que é para depois ele não apagar. Apague não. Seja homem. Seja só um fantoche, não. Os montantes em reais das denúncias reduziu muito. Ou seja, o roubo, minha gente, reduziu. Em relação aos últimos anos. Eram denúncias de valores milhões de reais. Hoje a vereadora está denunciando mais ou menos R$1.000. Podia ser R$1, Guerim. R$1. Ou quando você estava trabalhando lá em Fortaleza com a Luiziane Lins, você deixava roubar R$1, porque você trabalhava na contabilidade. Não fazia falta para você, não, mas faz para o povo pobre que precisa. Podia ser R$1 que a vereadora denunciava. O problema aqui, pessoal, vereador Bambam, vereador Marcos, Marcelo, Rosiane e vereadora Socorro, que aqui ainda estão, e vereador Reinaldo Braga. Não é o valor, é como eu disse há pouco, e o vereador se doeu. Tão pouco, R$300, que foi no máximo que ele lucrou. Não importa o valor, meu querido. Importa é o ato. A ação que foi feita, a fraude que foi feita. Porque não foi só forneceu. Se ele tivesse fornecido, participado da licitação, tivesse ganho, né, e realmente tivesse com preço justo, no mercado competente, mas não, foi fraudado uma licitação. Foi fraudado uma dispensa emergencial, onde o prefeito usou o decreto emergencial para poder beneficiar o seu filho. Fraudado de uma forma clara, pessoal. Quem viu aí o papel que da plenária que já teve dúvidas? Não tem dúvidas. Quem assinou foi o filho do prefeito. Agora, Garim, tudo isso é pelo IPM, amigo? Você quer ser o presidente do IPM? Servidores, vamos ter cuidado. Porque de 1 milhão para baixo pode roubar, né, Garim? 1 milhão para cima não pode, não, mas 1 milhão para baixo pode. Então, o que eu estou querendo dizer, que você, ao invés de estar babando prefeito para poder assumir cargo de presidência do IPM, no lugar da Fabíola, que esse bom seja
ela vai continuar lá por muitos anos, porque ela é muito competente, você deveria fazer o seu trabalho integral, porque o Guerin, ele é uma pessoa prova também de dinheiro desviado também, porque ele recebe para trabalhar em tempo integral, não é isso? Não é verdade? Todo mundo sabe em Baturité. Eu não sei para que a precisão de um tempo integral para uma pessoa que trabalha na Secretaria de Finanças. E eu nunca vi o Guerin trabalhando lá à noite. Nem à tarde ele trabalha. Quase todo dia à tarde, quando eu venho do meu sítio, ele vem no Corolazão dele. Então, eu trabalho pelo menos até 6 horas. Porque você devia trabalhar de manhã, tarde e noite. Porque tempo integral é isso, né, Garrel? Como é aí, tempo integral? Sabe não, Luíno? Convoco o servidor Guerin para vir para a Câmara na próxima sessão. Eu quero que ele dê prestação de conta do seu trabalho em tempo integral. Para ver se ele ocupa a cabeça dele com outra coisa, em vez de estar babando prefeito para pegar cargo de PM. Boa noite. Eu queria me despedir dos nossos colegas. Ali só tem assessor do Marcos Reis, são 3. Toda a sessão, não sei se é assessor, se é segurança. Toda a sessão estão sentadinhos ali, mas para a gente é motivo de alegria, motivo de satisfação vocês estarem aqui nos acompanhando e dizer que a gente vai entrar agora em recesso, voltaremos em agosto, então não havendo mais nada, a sessão está encerrada. Boa noite a todos e a todas.